Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós, de fato, estávamos no capítulo 47, em que Jacó é apresentado a Faraó. Tem aquele contato sobre o que nós falamos a semana passada, em que Faraó pergunta a idade de Jacó. Jacó dá aquela resposta extraordinária, né? Poucos, né? Bem depressiva, não sem razão, né? Teve uma vida difícil, uma vida marcada por muitos erros e erros que trouxeram consequências difíceis para ele. Mas nós vemos que tem esse encontro e depois desse encontro vemos que aqui a fome continua, né? O foco novamente volta para a situação do Egito, que era uma situação de uma fome muito intensa. Diz aqui o versículo 13 que havia uma fome severa por toda a terra do Egito, inclusive os próprios egípcios passando necessidade e vindo até José para que José fornecesse alimento para eles. Vimos na semana passada que José começa então a negociar primeiramente com os bens do povo, depois acabam-se os bens e a fome continua, aí ele começa então os animais, aí depois então ele começa a própria terra deles e eles próprios vindo com a terra para serem servos do faraó, de toda a corte de Faraó, para que eles pudessem sobreviver. E nós falamos também naquela oportunidade que, embora isso pareça algo, de repente a gente pode olhar como negativo, pelo fato de José estar como que ganhando ou tomando, dessa impressão de que estaria tomando esses bens, essas terras para Faraó, mas na verdade todo o povo via ele como um salvador, porque se não fosse a administração dele, eles não teriam o que comer. Então ele não é visto por isso como alguém que está tirando proveito. Nós podemos ficar com essa visão, mas é uma visão equivocada. Para o próprio povo, para o próprio egípcio, José era o salvador, era alguém que estava ali, que estava conseguindo manter o Egito, ainda o povo vivo, e tendo recursos para continuar alimentando a sua casa. Vimos também, nós paramos nesse comentário, que em todo o Egito, apenas os sacerdotes foram poupados de toda a dificuldade, né? Faraó respeitava, eles reverenciavam os sacerdotes, então toda a linhagem sacerdotal do Egito não passava necessidade, eram sustentados pela casa de Faraó, eles não perderam seus bens, eles foram poupados de tudo isso. Então, nós fomos até mais ou menos esse ponto. E nós vamos então encerrar apenas afirmando aqui que nesse contexto, vemos então que lá no capítulo ainda 47, no versículo 27, podemos ver lá, né? Vemos lá um desfecho, né, da situação. Pode ler alguém, 27 e 28. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Muito bem. Então nós vemos que eles permaneceram então morando naquela terra de Gósen, uma terra que era na entrada do Egito, como quem vinha lá do norte, vinha de Israel e descendo para o Egito, era aquele primeiro espaço, aquela primeira região. Ali eles ficaram, se estabeleceram, né, habitou ali, e eles foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então Deus abençoou o povo nesse lugar, eles foram se multiplicando muito. Para a gente ter uma ideia, né, isso não era uma coisa comum, isso era promessa de Deus já feita a Abraão, depois a Isaac, a Jacó, que ele multiplicaria a descendência deles. Então eles nesse lugar foram se multiplicando muito, acima, digamos, da média do Egito. Até não é questão só de se multiplicar, porque era uma questão de nascer e sobreviver, né? Os partos eram partos
feitos de uma forma natural, sujeito a todas as dificuldades, sujeitos à morte, aos imprevistos num parto, mas os filhos de Israel, eles se multiplicaram muito, eles começaram a se destacar naquela terra pela quantidade de pessoas. A gente vai ver que isso é uma bênção muito grande e que foi trazer lá mais à frente, passaram-se os anos, isso se tornou um problema. Porque eles se tornaram muito mais numerosos do que o próprio Egito. Os recenseamentos atuais, a estatística, as pesquisas, mostram que na Europa, por exemplo, a população, vai um exemplo na Espanha, França, a população local, os europeus estão decaindo, não estão se multiplicando, enquanto os muçulmanos que vieram para esses países estão se multiplicando. Então eles já estão fazendo uma estatística que daqui a um período, daqui a algumas décadas, o islamismo vai tomar conta daquilo lá. Por quê? Porque o europeu, ele não tem se multiplicado mais, isso é no geral, não tem mais tantos filhos, e essa realidade, enquanto isso, os islâmicos vão se multiplicando muito. Então Israel, aqui no Egito, aconteceu essa situação. Eles se multiplicaram. Vemos ainda aqui nesse mesmo texto que Jacó ainda viveu 17 anos, ele chegou com 130, mas viveu mais 17 anos ainda no Egito. Provavelmente esses 17 anos já não foram maus, e poucos na visão dele, como foi todo o período anterior. Agora ele já tinha os netos perto, já tinha José, José com ele, José vivo. Então eles permaneceram ali no Egito durante todo esse tempo. E vemos aqui nessa mesma situação aqui, que Jacó então ele já está vendo que está chegando a morte dele. Então vamos lá, aqui, leu 29 até o 31. Pode ler alguém. Aproximando-se, pois... o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse: se agora te merecer a tua presença, mostra que foi essa mão debaixo da minha boca, e nos corrigiu a existência de verdade. Mostra que não enterres no Egito, porém já com meus pais. Por isso, me levará no Egito e me enterrará no lugar da dele. Respondeu José: vai ser a tua palavra. Então, disse Jacó: jura. E ele jurou, e Israel se tornou sobre a cabeceira da gente. Muito bem. Então nós vemos aqui, vejam que do versículo 27, 28 para o 29, foram aí 17 anos. A Bíblia é muito assim. Você está lendo um versículo, mas a outra cena que vem de repente já... Então aqui, por exemplo, ele chegou aos 130, conversou com o faraó, permaneceram lá na terra de Gósen, o que diz 27, 28, e agora no 29 já está aproximando-se a morte de Jacó, 17 anos. Muita história se passou aí. Mas Jacó, vendo que está chegando o tempo dele, ele pede para que José chama José para fazer um juramento. E a forma de juramento é a mesma que Abraão usou para com o servo Eliezer, que ia lá para buscar uma esposa para ele na terra de Padã Arã, lá onde era de onde ele veio, naquela região, e põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me, ou seja, era algo que era um compromisso. E ele pede que José também, dessa mesma forma, ele pede que José o enterre junto com os seus pais. Ele não quer que a sepultura dele fique no Egito. Ele quer ser sepultado na terra de Canaã junto com os pais. E então ele diz aqui no verso 31, então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Se inclinou é num gesto de reverência, não a José, mas como de gratidão a Deus, porque ele crê que vai se cumprir aquilo que ele está pedindo. O 48 então já define mais a situação. Diz lá, inicia assim o versículo 1: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e
se dirigiram lá até Jacó. E aí nós vamos ver que Jacó abençoa José e os seus filhos. Vamos ler um pouquinho aqui no versículo 2 até o versículo de número 5. Pode ler alguém. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me disse: eis que te farei fecunda, e te multiplicarei, tomarei um multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus, Efraim e Manassés, Então nós vemos aqui que vai acontecer uma situação. José tinha 2 filhos e agora Jacó ele vai abençoar e esses 2 filhos de José serão abençoados à semelhança dos demais patriarcas. Tanto é que nós vamos ver posteriormente que começa a fazer parte das tribos de Israel Efraim e Manassés. Mas Efraim e Manassés não seria propriamente a tribo, mas Jacó inclui a eles na tribo. Em vista provavelmente da própria situação de José, do destaque que José toma e também por conta dos irmãos dele. A gente vai perceber isso mais à frente. Então ele diz agora, Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Então ele agora vai abençoar a esses 2 como sendo a descendência. Ele diz assim no verso 6, mas a tua descendência, que gerarás depois deles, ou seja, os filhos que José teve, ou vir a ter depois deles, esses filhos sim, ele diz assim, será tua essa geração. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Mas esses 2 vão ser chamados na herança dos demais patriarcas. É isso que Jacó aqui está colocando. Né? Então diz lá, vindo eu, pois ele conta um resumo da história dele, né? No 7. Vindo, pois eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E aí, novamente, se volta a situação aqui. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu. Que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. É importante considerar que Jacó já não tinha mais a visão, né? Ele não enxergava bem. Por isso ele pede para esses filhos se apresentar, chegar perto dele. Lembrando que ele está sentado na cama. Diz aqui o versículo 2 desse texto, né? Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Ele está assentado. E ele pede para se aproximar esses 2 filhos. E esses seriam 2 rapazes. Diante do tempo que José está lá no Egito, já seriam 2 rapazes. Né? E Jacó aproxima eles como que sentado e aproxima eles ali entre as pernas. Ele está provavelmente com as pernas abertas ali no leito, aproxima eles e traz para perto. E isso dentro né, alguns historiadores falam como cultura, como sendo, eles são meus filhos agora. Assim como você aproxima um filho de você, e ele também aproxima esses 2 rapazes, esses 2 filhos de José, e traz para perto e diz, quem são estes? Por que ele pergunta quem são estes? Porque ele vai agora abençoar a esses rapazes. Respondeu José, são meus filhos que Deus me deu aqui. Isso é importante, por quê? Porque José, ele se separou na adolescência dos pais, mas ele continua com aquela mesma fé no Deus que ele conheceu. Ele está dizendo, esses meus filhos foram Deus, eles foram Deus que os deu para mim. Então ele expressa essa fé em Deus, né? Ele fala, faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe.
E aí o versículo 10 retrata aqui: os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. E essa é uma situação muito comum, né? Eles envelheciam, mas eles perdiam a vista. Eles iam todos os 5 pontos, né? Como é que os sentidos, né? E aí né, a audição, a visão, essas coisas iam sendo afetadas. Não tinha, né? Veja só como hoje nós somos abençoados, né? Dona Lucila vai fazer cirurgia de catarata, mas naqueles dias não havia isso, né? Alguém perdia a vista, perdeu, né? Não tem jeito. Então ele estava já, não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E então ele vai abençoar esses filhos de José. Então diz assim o versículo 11: então disse Israel a José: eu não cuidava de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face, reconhecendo a autoridade do seu pai. Depois tomou José a ambos, a Efraim, olha que interessante, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-los chegar até ele. Veja só, José faz com que o filho mais velho dele fique à mão direita do pai, e o filho mais novo fique à mão esquerda do pai. Para a gente isso parece que não significa nada. Para eles isso tinha um sentido. A mão direita era a mão forte. E Manassés era o primogênito. Então ele conduz as coisas de tal maneira que o primogênito dele, Manassés, fosse abençoado pela imposição da mão direita de Jacó. O coração do homem pode fazer plano. Mas Israel, diz o versículo 14, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. José trouxe direitinho, mas Jacó cruzou as mãos para abençoá-lo intencionalmente. Eu acho que, sei lá, Jacó tinha em mente que ele foi o caçula, mas acabou ficando com a primogenitura, e enfim, Isaac, né, o pai dele, também não foi o primeiro, mas recebeu a bênção da aliança. Enfim, ele agiu dessa forma e abençoou a José, né, ele inverteu as mãos, e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Ou seja, Jacó inclui eles como se eles fossem seus próprios filhos, descendência direta dele, é isso que ele está dizendo. Vendo José, mas isso José devia estar incomodado. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isto desagradável. Não, peraí, esse daqui, por direito, ele é o primogênito, ele está dizendo, é o Manassés. Foi isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Acho que ele pensou, meu pai deve estar enganado, meu pai não está enxergando direito, deve estar confundindo, né? Aqui as coisas mais... então ele diz, né? Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será a multidão de nações. Né?
Continua, né? Continua. A gente vê que os planos de Deus estão acima dos planos dos homens, né? Nós estamos sujeitos às culturas, às coisas, como é que tem um nome assim, que são costumes, né? As convenções. Deus não está sujeito às convenções, né? Deus está acima disso, não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, e assim por diante. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Assim, às vezes, né, é que nem eu falar o nome da Lívia antes da Rebeca. Não, pera, a Rebeca é a mais velha. Gente, não, para nós isso não faz diferença. Mas naquela cultura, o primeiro era o primeiro. O primeiro tinha que ser respeitado, inclusive quando se chamasse, quando se verbalizasse a família, aquele era o primeiro. As filhas, né? Tinha que casar. Tinha que casar primeiro, olha só. Quando Samuel chegou lá para ungir um rei na casa de Jessé, Jessé trouxe quem primeiro? Eliabe, o mais velho, e por idade. Então, isso fazia parte daquela cultura. Hoje, agora mudou, o caçula é que é o privilegiado. O caçula é o que recebe toda a atenção, o bife maior vai para ele. Mas os tempos mudam. Então nós vemos aqui que então Jacó ele abençoa a Efraim, né, coloca antes de Manassés, e a gente fica pensando, né, quanta conversa isso deve ter dado depois na casa de José. Acho que Efraim chegou lá, Manassés chegou lá, pai, não era eu, não sou eu primogênito? Não é sobre a cabeça, a mão direita do vô não tinha que estar sobre a minha cabeça? Aí eu acho que o José tem que explicar, mas eu vou fazer o quê? Você viu que eu tentei, mas não deu. Mas que isso deve ter... São coisas que a Bíblia não trata, esses pormenores, né? Mas são situações, como em toda a família acontece, lá também deve ter acontecido. Mas Jacó não estava preocupado com esse tipo de coisa, né? Ele já estava, né? Ele já estava se despedindo aqui do pessoal. No versículo 22, ele deixa para José uma porção a mais que os irmãos. Veja que José também não era o primogênito, mas Jacó dá algo a mais para ele. Ele fala naquele monte, né? Ele fala assim: dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Na verdade, esse local é o local lá onde morava Siquém. Por quê? Porque na verdade, depois que Simeão e Levi fez aquela barbaridade lá, Jacó teve que se defender. Por quê? Porque os amorreus se revoltaram contra ele, então ele teve que se defender. E acabou, lógico, forçado pela situação, aquele campo, aquela região ficou dele. Então ele diz aqui, aquela região é tua. Então, embora eles estejam lá no Egito, eles estão no Egito, estão sendo lá sustentados por José, mas Jacó tem em mente a terra de Canaã, porque a terra de Canaã, essa terra era prometida para eles. E ele está tratando como quem diz: olha, é lá que nós vamos, que a nossa descendência vai ficar. Aquela é a nossa herança. Então ele está indo no Egito, mas ele está dando ordens acerca de Canaã, porque era lá que o povo ia voltar, e a gente vai ver aqui que ele tem consciência de que o povo vai voltar para lá. Agora, ele não sabia quando. A gente fica imaginando, assim, ele fala para Jacó: você sabe que só daqui a 400 anos é que o povo vai voltar? Talvez isso até desanimasse. Então tem coisas que é bom a gente não saber na vida, né? Então, mas Jacó tinha consciência de que o povo ia voltar para lá, porque essa era a promessa de Deus. Pois não. Quem estava habitando Canaã nessa época? Os amorreus, os cananeus, os fariseus. Quando a gente lê sobre a entrada do povo, depois quando eles saem do Egito e vão entrar lá na terra de Canaã,
toda essa região já está habitada pelos cananeus, pelos ferezeus, pelos amorreus, pelos filisteus. Todo esse grupo está morando lá. A Bíblia não relata que Jacó ser enterrado em Canaã, né? Sim. Não tem nenhum relato de algum problema que tiveram no enterro dele. Não teve não. Porque inclusive Abraão era respeitado naquela região. E Abraão tinha comprado um campo onde ficava a caverna de Macpela, que eles chamam, e ali ele não só ele foi sepultado, como foi Sara, como Isaac, como Rebeca, e Jacó, a gente vai ver aqui logo mais adiante, que ele vai pedir para ser sepultado nessa caverna. Então ainda está recente esse contato. Eles saíram de lá por causa da fome e... 17 anos, então eles vão voltar para lá, ainda tem esse contato. Agora, passados 400 anos, aí já viu. É a situação, por exemplo, que enfrentou Israel quando chegou em 1947, porque no ano 70 da era cristã, os judeus foram dispersos, né? Embora já tivesse o Império Romano dominando, mas ali era a terra dos judeus, eles foram dispersos. No ano 70 era cristã. Em 1948 ou 47, eu estou confuso, o que acontece? Foi aprovado um decreto que Israel era deles. O que acontece? Israel volta lá para... O povo judeu volta lá para Israel. Quando chegar lá, eles encontram os árabes morando lá, tomando conta daquilo lá. Aí então houve o que? A Guerra dos 6 Dias. Olha que interessante. Aconteceu a guerra chamada a Guerra dos 6 Dias, onde eles expulsaram de lá, ficou apenas um grupo pequeno que tem uma mesquita lá grande, que fica lá ainda em Jerusalém, dos muçulmanos, mas Israel, os judeus tomaram posse da terra deles, que aliás é a briga que está até lá nos dias de hoje. Por quê? Os palestinos querem de qualquer forma a terra de volta, já falam, não, essa terra é nossa, já desde os tempos bíblicos, ficaram todo esse período fora, mas eles retomaram para a terra. Então, assim também, nessa situação, quando Israel sair do Egito, que ele voltar para a terra de Canaã, vai enfrentar todo esse grupo. Mas aquela terra era prometida por Deus para eles têm consciência disso. E aí é que vem toda a história bíblica. Muito bem, mas nós vemos aqui então que Jacó abençoou lá os filhos de José, e agora ele vai abençoar também os seus próprios filhos, né? Então vem aqui a bênçãos proféticas de Jacó. Muito bem, e aí ele começa então a abençoar aqueles que são conhecidos como os 12 patriarcas. Muito bem. Só lembrando aqui essa questão da bênção, né, de Jacó sobre os filhos de José, sobre agora os seus próprios filhos. Essa questão de bênção, os antigos levavam muito mais a sério isso, né? Essa questão do pai abençoar os filhos. E era até mais que isso, a visão era que o de mais idade, ele tem autoridade e é ele que abençoa o mais novo. Eu não vivi tanto esse tempo, mas vivi um pouquinho, né? Bença pai, bença mãe. Não era só isso, vinham os tios, tinha que pedir a bênção e beijar a mão ainda. Deus te abençoe, estendi a mão e você... Meu avô, me lembro disso, minha avó, depois passou isso com a minha avó, benção pai e a benção mãe, também acabou, mas os antigos tinham isso como uma coisa muito séria. Os mais velhos, né? A mão da minha mãe da minha sogra até elas falecerem. Eu chegava a ver pessoas idosas pedindo a bênção para uma pessoa, né, mais idosa ainda. Então, era uma coisa, isso era algo importante, você receber a bênção, né? Antigamente, quando eu acordava, a benção, pai. Acordei. Hoje em dia, se você ganhar um bom dia do filho, já está. É importante, né, que os pais
respondia, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí, quando a mãe e o pai deu lugar para eles começarem a chamar de você. A gente não chamava o pai e a mãe, né? Era o senhor da história, sempre. Aí o meu filho falou pro meu marido, né, mais velho, pai, eu falo uma coisa, eu posso chamar o senhor de você? Ele falou, por que isso? Sabe que os seus colegas da faculdade, todo mundo chamou o pai e a mãe de você, eu também queria chamar o senhor de você. Ele falou, eu não sou seu colega. Então, mas são... então, mas são coisas que, né, que vão mudando, né? Mas nós vemos aqui que Jacó, ele vai abençoar os filhos, né, a todos eles, e ele começa aqui, nós vamos ver que ele começa abençoando, pelo menos nessa lista aqui, os filhos de Lia, né? Lia é a esposa que ele casou sem querer, por causa daquela história. Tem que casar primeiro a mais velha, então... Enganado, né? Fazer o quê, né? Então... Muito bem, então nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes, né? Então, primeiro aqui que vai tratar no assunto, diz aqui no capítulo 49, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos, ele já tinha abençoado os netos, como filhos, né, na verdade, e ele chama agora seus filhos. Como? É interessante que ele abençoou os filhos de José. Sim, porque os filhos de José, ele incluiu na herança dos filhos dele. Mostra a eleição, né? Ele vai agindo. Talvez até por conta de tudo aquilo que José particularmente passou em relação aos irmãos, né? Então existe toda uma... Pode ser. Ela está dizendo que ele não está registrado aqui, mas que ele pode ter abençoado outros netos. Pelo menos o destaque está aqui para os filhos de José, né? Até porque os filhos de José vão ser incluídos nas tribos. Os outros filhos não vão ser, né? A gente vai perceber isso. Muito bem, então depois que ele abençoou os filhos de José, diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então ele vai abençoar profeticamente sobre o futuro dos filhos dele. E ele começa aqui por Rúben. Eu quero destacar algumas coisas aqui nessa situação de Rúben. Pode ler alguém o 3 e o 4. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. E impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o proclamaste, subiste a mim. Muito bem, isso que aconteceu está registrado para a gente voltar lá, para a gente se inteirar, está lá no 35, 22. É um registro, apenas um versículo que registra esse fato triste cometido por Rúben, né? 35, 22, pode ler alguém. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, por Rúben se veio a Mila, concubina de seu pai. Israel eram 12 filhos de Israel. Muito bem, aqui se registra apenas, né, assim, para não se adentrar na situação. Mais uma situação que a gente pensa, quanta conversa, quantos conflitos, quantas discussões deve ter dado esse fato. A Bíblia só apenas menciona, aconteceu. E aqui nós vemos que isso aconteceu lá atrás, mas quando chega esse momento da bênção, aí Jacó chama novamente esse assunto. Então é interessante aqui, primeiro a gente vê Rúben sendo elevado às alturas, né?
Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, né? O mais excelente altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. A vida de Rubem ficou marcada. Aquilo que ele fez marcou para sempre a vida dele, né? Perdeu a excelência. Eu quero que a gente pare um pouquinho para refletir sobre isso, né? Com certeza Rubem cometeu muitos erros. Esse não foi o único erro da vida dele. Cometeu muitos erros. Mas esse erro marcou. Esse erro trouxe desonra para ele. Ele perdeu a excelência por causa desse erro. E eu chamo a atenção para nós prestarmos atenção na vida da gente. Construir uma história, construir você construir uma vida, né, um exemplo, um modelo, você fazer isso não é fácil. Você leva anos para você galgar respeito, para você receber honra, para você ter crédito. Mas às vezes um ato que você comete depõe tudo aquilo que você fez. Então, Rubem, nós vemos que ele era uma pessoa que deve ter qualidades excelentes, como aqui próprio Jacó está descrevendo, né? Uma pessoa que tinha tudo para ser o mais excelente, mas ele vem essas palavras que não serás o mais excelente. E isso é uma advertência para a nossa vida. Nós vamos certamente na nossa vida cometer muitos erros, mas precisamos vigiar, porque há erros que podem comprometer toda a nossa história. Pode fazer com que a gente perca a excelência, perca a honra. Às vezes uma palavra, né? Esses dias eu estava ouvindo, alguém falou sobre isso, não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas alguém falou sobre isso exatamente agora é época de política, estava lá, né? Alguém comentando sobre o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa foi ministro lá ministro não, ele está lá do Supremo Tribunal, né? Era um dos juízes, né? Foi um dos juízes, um dos que mais se destacou no período que ele estava lá, chamou a atenção, uma pessoa idônea, uma pessoa assim e tal, e de repente, né, alguém, e aí agora, na última palavra dele, num dia antes da eleição, ele apoia outro candidato, aí o outro candidato falou dele. Não estou dizendo que isso quebrou a excelência deles, mas na visão do outro candidato falou assim, olha, ele queimou a vida dele, queimou a imagem dele com uma declaração dessa. Então, sem medir agora se é isso que aconteceu com ele, nós podemos, às vezes, com uma atitude, com uma palavra, com uma escolha, você pode comprometer tudo aquilo que você vem construir. Eu falo isso com medo. Vejo isso com medo. Uma atitude, uma situação, e você pode queimar por terra tudo aquilo que você vem construindo. E isso é algo... Como? Está aqui, está escrito aqui Moisés, né? Olha só, a gente fala, puxa, mas... Né, você fala, por quê? Né? Moisés, vocês lembram da história? Moisés recebeu uma ordem de Deus que ele deveria tocar a rocha para que brotasse água. Moisés já estava por aqui com o povo, foi lá e com raiva, bateu, feriu a rocha. E por causa dessa atitude dele diante do povo, Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. É uma atitude. Não é uma questão de salvação, de perder a salvação. Não é isso. Não. A questão é que você, às vezes, você fala, puxa vida,
Eu primava tanto por alguma coisa e agora uma palavra, um gesto, uma escolha que eu fiz, uma atitude sem pensar e acabou. Não serás, olha, essa palavra que foi dita para o Rubem aqui é terrível. Não serás o mais excelente. Na hora que você vai pôr a mão no troféu, não. Esse troféu não vai ser teu. Porque naquela cultura, mesmo na nossa, foi uma desonra para o pai. Sim. Realmente, terrível, né? Terrível, foi algo terrível. Ele não pensou, né? E muitos às vezes cometem erros sem pensar. Nós podemos pensar, até mencionei aqui, não só ele, né? Mas homens como Davi. Davi, a gente sempre lembra de Davi, mas quando você para pensar na vida de Davi, você vê quantas marcas, né? Pedro, né? De repente Pedro está lá, daqui a pouco Pedro já está desviando, marca a vida dele. O rei Ezequias foi abençoado, estava à morte, o Senhor o curou, deu 15 anos para ele. Aí ele vai e chega e ele mostra tudo que não devia, começou a se gloriar. E é isso que a Bíblia diz, que ele começou a se exaltar diante dos babilônios que foram lá visitar ele. Ele começou a mostrar o reino dele, aquilo tudo lá. E aí isso marcou a vida dele. E o Senhor disse, você só não vai sofrer por causa do que você fez, mas os outros depois de você vão sofrer. Então, são situações que marcam. E isso que aconteceu com o Rubem aqui, é para nós também uma advertência. Josafá era um excelente rei, só tinha uma fraqueza, arrumava amigos que não valia a pena. Acabou por conta disso, seu filho acabou se casando com a filha do rei Acabe, e o reino de Judá foi por terra. Então, a gente precisa pensar, né? Eu estava, quando eu parei para pensar aqui nessa palavra de Jacó para Rubem, né? Tu és o meu primogênito, a minha força e as minhas primícias e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente. E essa impetuosidade dele que fez ele. É isso. Não pensou e às vezes é isso. Não pensei. Às vezes são coisas que você entra e volta atrás com facilidade. Mas nem tudo você consegue entrar e sair com facilidade. É bom pensar. Então, eu trago para nós essa situação aqui de Rubem. O seu nome significa eis um filho, Rubem, tá? E embora tenha sido primogênito e o mais excelente em tudo, perdeu a excelência por conta de uma atitude, né? Por conta de algo que manchou a vida dele. Então, como que a gente resolve isso? Jesus disse, né? Vigiai e orai. Então, temos que cuidar da nossa vida. Muito bem, vemos ainda aqui que vai entrando então os filhos de Jacó, mas ele vai então para Simeão e Levi. Aqui ele menciona juntos Simeão e Levi. Também tiveram a vida deles marcadas, né? Tiveram a vida deles marcadas, Simeão e Levi. Diz lá, são irmãos. E as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Vejam que nessas bênçãos que Jacó está aqui proferindo, está entrando aqui um juízo.
Isso que Jacó está trazendo nesse momento tinha acontecido há muitos anos atrás. Não sabemos como que foi a reação deles. Será que se arrependeram? Não se arrependeram? Não sabemos, mas o fato é que Jacó está trazendo aqui a lume, né, nesse momento, o que eles fizeram, a índole deles, o caráter deles, né? E é uma coisa forte, as suas espadas são instrumentos de violência, isso de ambos. Ele está se reportando lá naquilo que eles fizeram. Enquanto estava todo aquele povo lá dos siquemitas, tinham feito uma aliança com eles. Jacó estava lá junto, né, entrou nessa aliança com eles. Eles quebraram a aliança, aproveitaram dessa aliança, desse ato, para matar, para dizimar todos aqueles homens. Não somente isso, depois saquearam toda a cidade também. E agora está aqui sendo falado, né? E Jacó diz: no seu conselho não entra a minha alma, no seu agrupamento minha glória não se ajunte. Eu não quero me associar a vocês. Essa é a palavra que ele diz: não quero me associar a vocês. Então, essas bênçãos também está sendo um juízo. Imagina aqueles irmãos todos ali em volta dele, ele está no leito dele, que ele estava ali assentado, está proferindo essa palavra para todo esse grupo que está em volta ali. Aí já tem os netos e lembrando atitudes deles. E né, às vezes os irmãos, quem sabe, se entreolhando, lembra? Então, às vezes nós queremos viver a vida sem pensar nos erros, mas sem pensar, não é questão de não pensar nos erros, mas é como que aquilo ficou tratado na nossa mente, na nossa consciência. Até que ponto nós nos arrependemos? Até que ponto aquilo é algo que nós tratamos diante de Deus, nos humilhamos diante de Deus, consertamos o que era possível consertar. Às vezes na vida, nós não olhamos para isso e nós vemos num mundo que as pessoas parecem que se gloriam de dizer: eu não tenho nada do que me arrepender. É assim que o mundo está ensinando muita gente a viver. É isso que os psicólogos, às vezes, que não conhecem o Senhor, falam: não, você tem que se aceitar, não, você não tem que carregar sentimento de culpa. De fato, não carrega mesmo, mas pede perdão. Agora, a ideia deles é: não se preocupe com isso. Mas é importante tratar, é importante levar a sério. E esses homens aqui estão sendo aqui ouvindo coisas que eles talvez não imaginassem que nessa hora fosse ser falado, fosse ser mencionado, né? Então nós vemos aqui que Simeão e Levi, né? Simeão significa famoso, interessante, né? E Levi significa associado. E é curioso que Jacó diz para eles aqui é no final do versículo 7, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Curiosamente, Simeão não teve terras. Eles ficaram com cidades que pertenciam a Judá. Judá, como que deixou, algumas cidades de Judá ficaram para eles. Eles não adquiriram terras para eles mesmos naquela conquista da terra prometida, que a gente vai ver daqui a alguns anos, se Deus permitir. Eles não adquiriram terras para eles, ficaram com algumas cidades que eram de Judá, ficaram por ali, juntos. Levi ainda, mesmo, tudo bem, depois foi a tribo que Deus separou para servir como sacerdotes, né, os levitas, mas também não tiveram terras, não tinham propriedades. Quando o povo de Israel entrava em decadência espiritual, eles deixavam de receber os sacrifícios com os quais eles se alimentavam. Deixavam de receber as ofertas que eram o sustento para eles. Deixavam de receber os dízimos que ajudavam, que era o que era, digamos assim, era o recurso que eles recebiam. Então, também
também eles, ainda que dentro dessa situação toda, eles também não tiveram propriedades, não tiveram bens. Ainda que o Senhor disse, mas eu sou bem de vocês, né? Mas eles de fato não tiveram terras em Israel, né? Pois não. Ele fala assim, na sua vontade perversa já vetaram todos. Já vetaram o jardim, o Deus da fé. Isso tem alguma relação com aquele episódio lá de Jacó, quando ele foi pedido pelo anjo, ele fala que os israelitas não comem até hoje, né? O nervo, o nervo da coxa. Sim. Ele foi ferido. Na verdade. Eu falaria, por exemplo, uma pronta. Não, na verdade, o que acontece? Existem duas situações. Alguns defendem que quando ele quis dizer isso, já retaram touros, é que eles, na verdade, eles feriram os príncipes de Siquém. Porque nesse conflito que eles tiveram, eles mataram o Hamor, que era o pai, e mataram o príncipe, que era Siquém. Ou seja, homens importantes, homens de peso que eles feriram. Então, alguns defendem que esses já retaram touros, que ou seja, vocês feriram gente de peso, gente de os príncipes, né, os principais daquele povo. Alguns defendem que tem a ver com isso. Alguns defendem assim, mas não tem um esclarecimento exato dessa ideia. Um dos textos, que eu li, eles falaram sobre isso, que já retaram touros significa que eles feriram a homens que eram de peso naquela, ou seja, não respeitaram nem a autoridade, nem os oficiais, nem nada, eles mataram todo mundo. Alguns alegam dentro dessa linha. Nenhum dos comentaristas eles tratam ligando essa situação ao que aconteceu com Jacó, tá? Mas é interessante, esse jarrete é esse nervo mesmo da perna aqui de touros, eles ligam com essa situação. Muito bem, vemos aqui então que Jacó, né, vai abençoando aqui os que são os filhos de Lia, e então ele vai aqui para Judá, né? Judá aqui é o quarto filho, né? E aí sobre Judá ele fala algumas coisas que também tem a ver com o que essa tribo vai significar dentro da nação israelense, dentro do povo de Israel, né? Pode ler alguém o 8 e o 9. Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se virarão a ti. Judá é leãozinho, da Deus subiste, filho meu. E muda-se, deita-se como leão, quem o despertará? Muito bem, né? Tem algumas situações, algumas frases que nós não conseguimos, não tem ninguém que consiga esclarecer exatamente a ideia, né? Não tem uma exegese absoluta, exata aqui do que ele está querendo dizer. Mas as coisas importantes estão claras, né? Por exemplo, teus irmãos te louvarão. Judá começa a se destacar entre os irmãos. Veja só, ainda não havia aliança de Deus com a tribo de Judá, mas Jacó já está profetizando que Judá é aquele que vai se destacar dentro da nação. Os teus irmãos te louvarão, ou seja, você vai se destacar entre os teus irmãos. O que a gente vê na história até aqui é que Judá ele começa a ter uma personalidade, digamos assim, de ser ouvida, de tomar a frente. Isso aconteceu já quando o pessoal estava lá no Egito, que vieram negociar com José. Judá já começa a se apresentar como aquele que toma a frente dos irmãos. Por quê? Porque Rúben já estava enfraquecido mesmo. José era do Egito. Então, Judá é o que está tomando a frente naquela situação. E ele não é o segundo filho. Ele é o quarto filho. Na verdade, depois de Rúben, seria o segundo filho. Mas não é nem Simeão e nem Levi, mas é Judá que começa aqui a se destacar entre os irmãos. E aqui Jacó fala, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, você vai prevalecer sobre a nuca dos teus inimigos.
É isso que ele está dizendo aqui, né? Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Aqui é uma referência, uma profecia que envolve tanto a aliança que vem com Judá, os reis que começam a vir com Judá, como vai até a Cristo, né? Que vai prevalecer, né? Que será o nosso irmão maior lá dentro da questão da adoção. Isso é bem mais para frente, mas ele diz aqui, né, ele diz aqui no versículo 10, o cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ou seja, o cetro, né, o cetro é o símbolo da realeza, vai ficar com Judá, não vai sair de Judá. E Judá acabou prevalecendo de tal maneira. Tanto é que o povo de Israel é conhecido como judeus, que se refere a quem? A tribo de Judá. Mas e as outras tribos? Judá prevaleceu. Com Judá, Deus fez aliança, que vem os reis, né, vem de Judá. A tribo, aí é uma história longa, porque a tribo de Efraim, que Jacó abençoou, se torna uma tribo numerosa. Tanto é que o reino do norte, algumas vezes na Bíblia, é chamado de Efraim. Ou seja, toda aquela região do norte, das tribos do norte, o nome deles que se dá é Efraim, porque é a tribo que prevaleceu, que acabou ganhando maior destaque por causa do número, eles prevaleceram. E no sul, Judá. Então fica Judá e Efraim, que às vezes é chamado de Israel, mas e essas duas tribos são as que se destacam. Só que Efraim depois desaparece. Isso é uma história lá para frente, né? Mas então nós vemos aqui que Judá vai ficar com o cetro, não vai ser dessa forma até que venha Siló, né? Esse Siló aqui também é uma palavra que não... Aquele de quem é. Mas como é que é uma tradução esquisita do hebraico? Siló, Shiló, de quem é. Então, ou seja, o cedro é como se ficasse assim: o cedro não se arredará de Judá, até, né, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha aquele de quem é. Ou seja, até que venha o rei, o dono. Então, alguns atribuem essa palavra a essa questão da vinda do Messias, tá? Então nós vemos aqui que nessas profecias de Jacó, a gente vai vendo ele vai trazendo à tona o juízo de algumas situações, vai falando sobre coisas que estão lá na frente. É um apanhado de palavras, de situações que nem sempre a gente consegue entender perfeitamente, né? Judá é leãozinho, sabemos que Judá é conhecido depois o leão da tribo de Judá, né? Vem lá, isso até em Apocalipse é falado depois. Então tudo ali tem um sentido profético lá para frente, tá bom? Como? Judá significa, onde que está aqui? Louvor. Judá significa louvor, tá bom? Gente, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuamos. Alguns têm alguns pontos para destacar nessas bênçãos, outros realmente não têm assim algo que se destaque, mas vale a pena a gente parar e dar uma passada. Fala, Urias. A videira mais excelente. Porque aí se refere tanto à videira mais excelente, fala do vinho, fala da... O que mais que fala aí? O sangue da uva. Porque fala da fartura, que esse, né, da fartura e realeza que esse que virá, né, esse que virá, irá promover, né? Diz aqui, tanto é que ele fala aqui também sobre o jumentinho. Muitas coisas a gente pode até lembrar, não tem como você não lembrar de Jesus, né? Diz aqui no versículo 10, fala sobre esse que virá, de quem é o cetro, e que os povos obedecerão a ele. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e a sua jumenta à videira mais excelente.
Ou seja, esse é o que vai governar, ele é o que vai ter o domínio, ele é o que vai ser o senhor das coisas. E esse é a videira mais excelente, lavar as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, fala de fartura. Né? Sempre que o povo alguém queria falar em vida tranquila, falava cada um vai ter a sua videira, cada um vai ter... Isso tinha um sentido de tranquilidade, de propriedade, de realeza. Né? Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes brancos de leite. Ou seja, fartura, riqueza, realeza. É isso que está ligado aqui a esse que virá, que está dentro da benção profética de Jacó para ajudar. Então, Jacó está aqui destacando na sua profecia aqui a pessoa de Judá, porque com ele vai ser feita a aliança. Né? A descendência é interessante, também não vem de José. Talvez se dependesse de José, de Jacó, viria de José. Mas a aliança depois vai ser feita com Judá. Com ele é que vai vir toda a descendência de Davi daí para frente, tá bom? Mas a gente vê isso mais adiante. Semana que vem nós continuamos.